Esse vídeo ele é extremamente importante, fica até o final porque eu vou te passar mais uma vez o que Deus mandou eu te avisar, tá certo? E se de repente, do nada, aparentemente tudo bem, aparentemente sem fogo, sem explosão, sem barulho, tudo que você tem aí ligado na energia elétrica se apagasse, o seu computador queimasse, seu telefone celular ficasse inutilizável, tomadas da sua casa não funcionassem, micro-ondas, geladeira, bomba d'água que leva sua água até a sua caixa d'água, tudo de repente fritasse. Nessa manhã o Senhor me lembrou mais uma vez para eu anunciar algo para vocês que há muito tempo atrás eu já havia anunciado, né? E ele disse fortemente ao meu coração: anuncie de novo, fale de novo o que eu mandei avisar. E eu vou te falar, muito em breve haverá um ataque chamado, uma sigla em inglês, EMP, Electromagnetic Pulse, um ataque eletromagnético. Um ataque de um pulso eletromagnético. Pastor, o que é isso? Você conhece as bombas nucleares convencionais, né? Que são aquelas que destroem tudo, matam pessoas, mas essa é um pouco diferente. Essa bomba, ela é ativada, ou melhor, ela é detonada a quilômetros de altitude, no céu exatamente. E ela emite um pulso eletromagnético que frita na hora. Queima tudo aquilo que tem curto, que tem circuitos. Por exemplo, carros que usam chips param de funcionar, sistemas de navegação, GPS, não funciona mais nada. Presta atenção no que eu estou te ensinando agora. Equipamentos eletrônicos, celulares, televisão, internet, roteador, tomadas da sua casa, tudo aquilo que utiliza energia elétrica vai para o espaço. É fritado instantaneamente. E você sabia que isso está muito próximo de acontecer? Exatamente, muito próximo de acontecer. O Senhor falou comigo para eu te avisar mais uma vez que isso está muito, muito próximo de acontecer. Haverá um ataque. Deixa eu explicar primeiro para você o que é uma bomba de pulso eletromagnético. Há dois tipos. Há aquela em que um artefato nuclear é detonado a quilômetros de altitude na atmosfera e aquilo desliga completamente a energia elétrica de um país inteiro. E há também uma arma chamada míssil de micro-ondas, que ela causa danos mais locais, também na infraestrutura elétrica, de componentes, de chips, de equipamentos eletrônicos. Todas as duas tecnologias, né? Estados Unidos, Rússia, países aí que estão em conflito no mundo, possuem essa tecnologia. Inclusive já houveram testes aí no Oceano Pacífico, verificou-se que até equipamentos no Havaí foram queimados. Então presta atenção no que eu vou te falar. Quando a guerra escalar no mundo, e também no Brasil, Europa e Estados Unidos, tenha por certo, porque Jesus mandou eu avisar mais uma vez, haverá um ataque de pulso eletromagnético que de repente vai inutilizar. É como se nós voltássemos um pouquinho para a idade da pedra. Você vai tentar ligar, a não ser que o seu carro seja um Fusca, mas se ele não for um Fusca, se ele tiver componentes eletrônicos, circuitos com chips, você vai ligar ele não vai funcionar. Celulares, vários equipamentos, tudo aquilo que você está acostumado a utilizar, e as pessoas ficarão sem ter explicação, sem ter uma razão aparente por que aquilo aconteceu, certo? Isso está muito próximo de acontecer, porque Jesus me mostrou mais uma vez nessa manhã. Então eu quero te avisar que se você ainda não tem um plano para tentar, digamos assim,
minimizar esses efeitos. Pastor, que plano eu poderia ter para que eu não fosse atingido por um ataque de pulso eletromagnético no meu país? Existia um homem chamado Michael, ou Michael, como você queira falar, Faraday. Ele descobriu a famosa gaiola de Faraday, né? Ou de Faraday, como você queira falar. Funciona mais ou menos assim, uma gaiola metalizada, certo? De aço inoxidável, que quando o pulso eletromagnético atinge essa gaiola ela dissipa esse campo eletromagnético de forma uniforme ali pelas suas grades e torna o campo magnético dentro dessa gaiola completamente nulo, ou seja, os efeitos dessa radiação magnética não entram dentro da gaiola. Então, por exemplo, se você tem celulares, né? Se você tem rádios de comunicação, se você tem power banks, né? Power bank é um item necessário que eu já falei para você para você ter dentro da mochila de emergência. Deixa eu pegar mais aqui. Certo? Para você ter na sua mochila de emergência, mas tudo isso é componente eletrônico. Tudo isso se estragaria muito facilmente por um ataque de pulso eletromagnético. Então, esse físico, ele descobriu que você colocando equipamentos, enfim, dentro dessa gaiola, também pode ser uma estrutura plana, né, como se fosse uma caixa metalizada, que aí se chamaria escudo de Faraday, né? Esses equipamentos ficariam imunes a essa radiação eletromagnética. Então pensa só, se você tem uma lanterna, às vezes essa lanterna, ela tem chips, né? Quando você liga e desliga no botãozinho, ele tem um chipzinho, um circuito. Aquilo ali também não funcionaria mais, certo? Também não funcionaria mais. Então pensa comigo, você precisa ter meios para proteger esses equipamentos, porque o Senhor Jesus, mais uma vez, me disse que esse ataque de pulso eletromagnético está muito perto. Aí você imagina como é que você vai lidar quando de repente você regredir a idade da pedra, você não conseguir nem bombear água para dentro da sua caixa d'água, porque você sabe que quando ela vem da rua, né, muitas vezes você precisa de uma bombinha d'água para que ela suba dentro da tua caixa d'água. Ah, pastor, mas a caixa d'água, a água vem da prefeitura. Pois é, mas a prefeitura utiliza bombas também, que tem circuitos e que pararão de funcionar, certo? Então você pensa, liga o interruptor da luz, não funciona. Liga a internet, não funciona. Liga a TV para saber o que está acontecendo, não funciona. Você vai abrir a torneira, não tem água. Você quer ligar uma lanterna, a tua lanterna parou de funcionar, do nada, e você não sabe por quê. Você quer, se você tem um rádio, eu não estou falando do rádio a pilhas, tá? O rádio a pilhas, ele é praticamente imune a esse tipo de pulso eletromagnético. Por isso que eu disse para você comprar um rádio a pilhas, lembra? Quando eu falei, compre um rádio a pilhas, lembra? Pois é, por isso. Então esses sistemas mais analógicos, vamos dizer assim, tudo que é muito mais antigo e analógico não vai parar de funcionar porque não usam circuitos, né? Mas o restante todo pararia de funcionar imediatamente. E eu não vou usar o verbo pararia, eu vou usar o verbo parará, porque vai acontecer muito em breve. Então você precisa estar preparado. Depois você pode dar uma pesquisada sobre a gaiola de Faraday, né? Você pode revestir ela com papel alumínio, algumas camadas de papel alumínio, e você torna aqueles equipamentos, quando acontecer o pulso eletromagnético, quando for detonada essa bomba eletromagnética pelos países, instantaneamente tudo que você tem vai parar de funcionar. E se você mantém equipamentos emergenciais, lanternas, rádios, telefones celulares, enfim, outros equipamentos ali dentro, você vai tornar esses equipamentos imunes a esses efeitos do pulso eletromagnético, tá? Então presta atenção. É bem verdade que para que você depois opere com o teu telefone celular, você vai ter que ter internet, você vai ter que ver se a empresa que você, né, tem a internet lá, seja TIM, Claro, Oi, Vivo, ou até a sua internet Wi-Fi esteja funcionando, porque de nada vai adiantar você, claro,
pode ter uma utilidade, né, se a telefonia estiver funcionando, mas tudo aquilo que é eletrônico e elétrico vai parar de funcionar. Então eu estou falando assim, itens emergenciais para que você tenha como, pelo menos, uma lanterna, iluminar a sua casa, né? Ou mesmo um equipamento que você possa substituir. Imagina que você tem uma bombinha d'água que bombeia água para a sua caixa e aquilo tem um circuito e a sua estragou por causa do pulso eletromagnético. Você pode simplesmente substituir a bomba que você guardou dentro de uma caixa dessa, certo? Então depois você pode pesquisar a gaiola de Faraday, né? E ver como se faz. É uma gaiola simples metalizada ou mesmo uma caixa metalizada, pode até ser uma lata dessas de tinta de 18 litros, tá? E você pode revestir ela com papel alumínio, né? E depois você pode botar os equipamentos ali dentro e vedar bem, deixar ali dentro para quando isso acontecer. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não acho que isso vai acontecer, que fique bem claro para você. Eu tenho absoluta convicção que isso vai acontecer. É bem diferente. Então eu estou te avisando para que você se prepare, porque está muito próximo de acontecer. Quando a guerra mundial chegar aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, ela vai chegar em forma de bombas, de mísseis e tudo mais que você conhece a guerra tradicional. Mas ela também pode chegar de forma silenciosa, ou seja, um dia normal, tudo comum, de repente toda a rede elétrica de um país vai para o beleléu e ninguém sabe o porquê, mas porque algum